Boa noite a todos. Vamos começar então com uma leitura do livro Sementes de Felicidade, lição 89. Seja decidido. Uma ação real, forte e decidida transforma as situações. Vence problemas, modifica, faz caminhar para frente. Amor e ação conjugados operam na intimidade das complicações, mexem com elas e abrem novos caminhos e opções. É você surgindo vencedor, forte e decidido. Entre na boa ação, vá para adiante, não se recolha indiferente e infeliz. Prossiga confiando. Só é realmente bem-sucedido quem tudo faz com boa intenção. Convido a todos a silenciar para a nossa oração inicial. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, guias e protetores do plano maior, queremos, nesse momento, agradecer por estarmos aqui novamente nessa casa de oração, rogando a pleiade de luz que possa se fazer presente, iluminando a cada um de nós que está aqui, encarnado e desencarnado, e também a todos que estão ouvindo pela página do Face do Centro. Assim, rogamos uma boa compreensão da palestra de hoje e também agradecemos pela semana que tivemos, pelo dom da vida, por podermos estar aqui novamente. Rogamos também que as palavras do palestrante possam se fazer entendidas por cada um de nós e que possamos, assim, aprender um pouco mais nessa noite para aumentar a nossa evolução um degrau a mais na nossa caminhada. Assim, agradecemos e que a sua paz, a sua luz e seu amor esteja sempre em nossos corações. Que assim seja. Para os nossos estudos nessa noite, nós nos inspiramos no livro Alerta, de Joana de Ângeles por Divaldo Franco, na página 63, aonde a mentora traz para nós apontamentos acerca do conceito de irmão. Como encarnados, todos possuímos uma noção acerca do conceito de irmão, mesmo que materialmente não os tenhamos. Sabemos a que se refere e o seu significado profundo, necessário à nossa trajetória na Terra, lembrando que esse termo serve e é para pessoas. Então, encarnados que estamos, nós precisamos entender espiritualmente o conceito de irmão. Materialmente, nós já o sabemos. Mesmo que a gente não tenha irmãos, mesmo que a gente seja filho único, nós sabemos o que significa um irmão, nós sabemos o significado profundo da palavra e do termo irmão. E, como espíritos encarnados, é necessário que nós entendamos, dentro da nossa trajetória evolutiva, o que a espiritualidade, o que representa o termo, a palavra irmão, em termos espirituais, em termos evolutivos. E, apesar de Francisco de Assis nos lembrar que todas as criaturas que possuem vida e que se encontram convivendo conosco no planeta Terra, que todos esses princípios inteligentes também são nossos irmãos, né? Francisco de Assis chamava irmão Sol, irmão Lua, irmão Lobo, né? Nós queremos nos ater aqui, queremos lembrar e focar que esse termo, irmão, ele serve para designar pessoas. Irmãos são aqueles indivíduos que compartilham a mesma mãe, ou o mesmo pai, ou a ambos. Sendo assim, portanto, consanguíneos, podendo ou não conviver de maneira harmoniosa, sendo, no entanto, pertencentes à mesma família. Então, irmãos são aqueles indivíduos que compartilham pais e mães, né? Ou um deles, ou ambos, e que pertencem à mesma família. E os irmãos, eles podem ter laços consanguíneos, então quando são nascidos da mesma mãe e do mesmo pai, ou laços consanguíneos parciais, quando
compartilham a mãe, quando compartilham só o pai. E existe uma possibilidade, né? É possível que, sendo irmãos, nós vivamos em harmonia, mas também não é difícil encontrarmos exemplos onde, mesmo sendo da mesma família, mesmo sendo irmãos consanguíneos, às vezes nós temos dificuldades em conviver com aquele irmão que é da nossa família, que é o irmão com quem nós dividimos a parentela, né? Dividimos o pai e a mãe. Então, para um conceito material, irmão é aquele indivíduo que compartilha a mãe, que compartilha o pai, ou que compartilha ambos, e que pertence, então, a uma mesma família. Espiritualmente, no entanto, o conceito se expande e assume uma ordenação do qual o Mestre Jesus deu o tom e que nos interessa em nosso estudo, identificando melhor e de forma mais válida o sentido a que se reveste. Então, espiritualmente, esse conceito se expande. Os críticos do espiritismo nascente falavam para Kardec que o ato de reencarnar destruía a família, destruía os laços consanguíneos. O ato de reencarnar destruía a família. E Kardec sempre contrapunha a essa ideia um conceito mais amplo, aonde nós expandimos a família. Cada indivíduo encarnando e desencarnando, seja na mesma família, seja em famílias diferentes, passa a assumir, a partir daquele momento, a partir da nova encarnação, novos irmãos, nova parentela, novo pai, nova mãe, e isso amplia grandemente, expande de forma espiritual o conceito de família e o conceito de irmão. E o Mestre Jesus, a quem nós seguimos, a quem nós nos balizamos, o Mestre Jesus nos fala acerca da parentela espiritual. O Mestre Jesus nos mostra que nós, na família em que estamos agora, temos os nossos irmãos, temos os nossos familiares, mas que somos pertencentes a uma família maior, a uma família estendida. E essa família estendida também compõe para nós a nossa parentela, a nossa família espiritual. Então, aquilo que Jesus nos aponta acerca da realidade espiritual, das reencarnações e os conceitos espirituais de família e irmão, são esses os que nos interessam nos apontamentos que Joana de Ângeles traz na noite de hoje. Aquilo que Joana de Ângeles nos aponta acerca do conceito de irmão é o mesmo conceito que o Mestre Jesus, que o Cristo, nos apontou e nos orientou quando esteve entre nós e fez valer para nós este novo conceito, essa nova realidade. O Mestre Jesus nos chamava de irmãos e se referia a Deus como Pai. E partindo desse princípio, Deus é Pai de todos nós também. E o irmão a que Jesus se refere, inevitavelmente, é alguém que está vinculado a cada um de nós pela nossa paternidade comum. Então, para o entendimento dos encarnados à época do Mestre, na Palestina, na Judéia, aonde o Cristo esteve e viveu, o conceito de Deus era o conceito de um patriarca. Deus era chamado de Senhor dos Exércitos. Deus era referido como se ele fosse um patriarca. Ele era respeitado, venerado, ensinado como se fosse um patriarca. Deus determinava, Deus castigava, Deus era detentor de todos os poderes. Então Deus era visto com temor, Deus era visto através dos olhos e da cultura daquela época. Quando Jesus chega e começa o seu evangelho,
Ele refere-se a Deus como Abba. E Abba nós poderíamos traduzir como pai ou paizinho. Então ele subverte o termo, ele transforma o termo. Ele não diminui a grandiosidade de Deus e o poder de Deus, mas ele faz com que esse Deus assuma uma nova postura. Então, Jesus referia-se a Deus como paizinho, como um pai. E o pai que se preocupa, que ama, que cuida dos seus filhos. E ele dizia que ele estava em relação profunda e próxima com Deus. E ele dizia que nós éramos os seus irmãos. Essas referências que o Mestre Jesus traz para nós, deixa muito claro quem era Deus, quem era ele diante de Deus e quem éramos nós. Inclusive ele diz, vocês farão o que eu faço, vocês serão como eu, vocês chegarão a essa condição. E ele nos chamava de irmãos. E ele dizia, o Pai é o Pai de todos. Vocês são meus irmãos, vocês estão em processo, vocês chegarão lá. Deus é Pai de vocês também. Então, essa família espiritual a que nos referíamos anteriormente, ela se dilata a ponto de reunir num único abraço todas as criaturas que vivem, todas aquelas que se manifestam como criação de Deus. Aos espíritos superiores, aos espíritos inteligentes, aqueles a quem nós estamos configurados, eles são nossos irmãos. Todos os espíritos que comungam conosco em processo evolutivo, envergando um cérebro ao qual nós nos referimos que seja humano, todos esses indivíduos são nossos irmãos, devido à nossa paternidade comum. Deus é Pai de todos e todos somos irmãos. Então, a grande família espiritual reúne todos. E a família espiritual reúne Jesus e os seus emissários, os anjos, os espíritos superiores, os espíritos muito próximos de Deus e que executam as suas ordens, também são nossos irmãos. Então, os irmãos mais velhos, os irmãos mais experientes, os irmãos mais inteligentes e capazes são nossos irmãos. Porém, os irmãos mais atrasados, mais embrutecidos, mais aviltados, mais violentos, mais truculentos, também são nossos irmãos. Há uma paternidade comum. Deus zela pelos espíritos superiores, Deus zela por nós e Deus zela por aqueles que se encontram no fim da fila. Deus cuida de todos, ama a todos e garante a todos a sua paternidade. Assim, precisamos referenciar nossos companheiros de jornada dentro das interações que vivenciamos, de modo que o conceito trazido pelo mestre se ajuste de maneira melhor à sua verdadeira significação, de modo que alinhemos nosso pensamento com a sua lição. Então nós precisamos referenciar os nossos companheiros de jornada, aqueles com quem interagimos, com quem vivenciamos, precisam ser trazidos a essa condição que o mestre nos colocou. Precisam ser alinhados com essa orientação e com essa lição que nós recebemos. Precisamos ver todos os seres como irmãos. Todos os homens são nossos irmãos. Todos os nossos irmãos são irmãos. Todos os nossos próximos são irmãos. E nós precisamos colocar isso numa perspectiva de entendimento para nós. Precisamos observar, precisamos caracterizar esses indivíduos dentro
deste alinhamento, da significação e do alinhamento que a lição do Cristo e do Mestre Jesus nos trouxe. Então, precisamos colocar nossos companheiros de jornada e aqueles com quem interagimos dentro desse conceito. Precisamos ampliar o nosso conceito e precisamos fazer uma validação desse conceito dentro das nossas proposituras. Desse modo, aquele que se mostra nosso adversário ou se apresenta como um inimigo, não obstante a posição que assume de forma transitória, quando visto pela ótica do espírito, passa para a categoria de irmão. Então, todo aquele que é o nosso inimigo, todo aquele que se chama de adversário, a quem nós colocamos como nosso inimigo ou como nosso adversário, nessa posição transitória em que ele assume, na verdade, ele passa para nós, de acordo com a orientação do Mestre Jesus, a ser nosso irmão. E não esqueçamos que quando nós interagimos com alguém e os sentimentos e as emoções que nos vinculam a essa pessoa, seja o de inimizade, seja o de ódio, seja a condição de inimigo, ele se encontra agora nessa condição. Porque talvez em um passado muito próximo, talvez em uma encarnação anterior, ele não fosse nosso adversário, não fosse nosso inimigo. Mas sim, sendo talvez nosso irmão, sendo talvez nosso cônjuge, sendo talvez o nosso pai ou a nossa mãe, nosso companheiro de jornada. Porque quando não existe nada, quando nós estamos em equilíbrio, quando não há animosidade entre as nossas relações, significa que vivemos um distanciamento, não há ali algo a ser escrito, algo a ser lembrado. Talvez só uma amizade, uma convivência amistosa. Mas quando nós encontramos um inimigo, um adversário, não existe uma isenção. Existe sim um sentimento forte e profundo que une esses indivíduos. E esse sentimento da adversidade, da inimizade, ele nasce primeiramente do companheirismo, da parceria, da proximidade. As nossas atitudes, as nossas posturas, as coisas que fazemos, é que muitas vezes fazem com que esses indivíduos agora nos chamem de adversário ou de inimigo. Essa é uma posição transitória e nós precisamos, apesar das animosidades e das inimizades, precisamos entender e categorizar esse adversário, esse inimigo, como um irmão. Os perseguidores que se revestem de modo infeliz, adotando postura arredia e rebelde em relação à nossa companhia, estão esquecidos dos predicados que possuem e de que são nossos irmãos também, apesar do ranço. Então, aqueles indivíduos, aqueles que nos perseguem, aqueles que convivem conosco, mas sempre estão arredios, sempre são afastados, rebeldes, não desejam a nossa companhia, nos criticam, somos alvos dos seus petardos e das suas lanças, das suas espadas. Esses irmãos rançorosos, eles são nossos irmãos também. Estão esquecidos do predicado que nós possuímos, da irmandade que formamos. Mas esses indivíduos, invariavelmente, seguindo na sua trajetória, evoluindo conosco, chegarão à condição de irmãos, não há a menor dúvida, porque Deus, na sua infinita sabedoria, saberá conduzir a forma de nos fazer encontrar, de nos fazer participar novamente, de estarmos unidos, vivenciando coisas em comuns e adotando e abraçando para nós a condição de irmãos que todos nós possuímos. Então, os perseguidores que se revestem de modo infeliz também precisam ser vistos como irmãos. Os nubentes, antes de se esposarem e assumirem o papel afetivo de cônjuge, devem ter-se como irmãos, mantendo esse vínculo inquebrantável, pois mesmo quando se rompa aquele de caráter matrimonial, permanece aquele definido por Deus. Então, os indivíduos que
venham a se esposar, venham a contrair núpcias, assumindo o papel de casais, mesmo que este casamento, ao passar do tempo, não se sustente, não se mantenha, pelos mais diversos motivos pelos quais os casamentos terminam, mesmo que eles não mais esposem um matrimônio, eles invariavelmente são irmãos. E se quebrando o vínculo do matrimônio, não se quebre o vínculo definido por Deus, que é o de irmãos. Então, que se respeite, que se preserve, que se mantenha entre aqueles que não são mais, que não envergam mais o caráter de matrimônio, mas que ante Deus ainda devem se ver, devem se respeitar, devem se orientar, como se irmãos fossem. E poderíamos falar aqui também acerca das características materiais, onde os indivíduos devem evitar casamento entre consanguíneos, né, parentes muito próximos, por conta do processo genético envolvido. Em relação ao aspecto espiritual, isso não se conjuga. Apesar de sermos irmãos espirituais, não há problema de virmos à Terra e realizarmos aqui conúbios e matrimônios que nos levem à condição de família, à condição de pais, porque aquilo que se caracteriza no corpo não necessariamente é representado nos aspectos espirituais. Às vezes nós chegamos aqui como irmãos, às vezes chegamos aqui como espíritos vivenciando gêneros diferentes e contraímos o matrimônio, muitas vezes trazemos para reencarnar dentro das nossas famílias os nossos desafetos ou os nossos amores do passado, que no decorrer das trajetórias podem vir a se caracterizar dentro da parentela humana com outros nomes. Mas diante de Deus, independente do caráter que enverguemos materialmente, perante Deus, somos todos filhos do mesmo Pai e somos irmãos. O patrão deverá visualizar em seu auxiliar primeiramente o irmão e em seguida o empregado. Ou seja, o irmão na posição de servidor e o empregado deverá receber o chefe como o irmão que luta junto. E mesmo se quebre o vínculo de trabalho, é irreversível o vínculo da fraternidade entre irmãos. Então, às vezes, vivenciando a nossa encarnação, vivemos a condição ou de trabalhadores de alguém ou de responsáveis pelo trabalho de outro e precisamos entender que, diferentemente daquilo que os aspectos materiais colocam para nós, esse vínculo empregatício entre patrão e empregado, ele precisa ser visto e precisa ser orientado primeiramente pelos irmãos que todos somos. Então, aquele que está na condição de servidor, ele deve ser visto por aquele que o contrata como irmão em jornada na posição de servidor. E aquele que se coloca na condição de empregado, que precisa atender e que precisa obedecer às demandas e às orientações do seu chefe, deve vê-lo como um irmão, que luta junto e que enverga mais responsabilidades do que ele pode ver, do que ele pode perceber. Então, é importante que dentro dos vínculos do trabalho, todos nós saibamos respeitar essas hierarquias e ver, buscar entender essas relações como irmãos que envergam situações materiais de ordem diversa, mas que em sua origem espiritual vivem uma fraternidade que não deve ser transferida ou anulada. Todos nós somos irmãos e somos irmãos também durante o trabalho. Aquele que te magoa
e o outro que te fere são teus irmãos. Aquele que triunfa é teu irmão, e aquele que tomba também é. Todos em lições que nos convidam a avançar, servir e amar sempre, sobrepondo a todos os interesses humanos o afeto de irmão ao nosso próximo. Então, muitas vezes, nós, vivenciando os aspectos da matéria, encontramos pessoas que nos ferem e que nos magoam. Às vezes isso é fortuito, às vezes isso é desejado. De qualquer forma, existe uma lei divina que a todos protege, existe uma hierarquia superior que a tudo governa, e se os nossos irmãos estão em desequilíbrio e agem sobre nós, fazendo com que coisas ruins cheguem e passem e aconteçam conosco, esses irmãos encontrarão, dentro da justiça divina, os momentos de reequilíbrio e de resgate das suas posturas. E nós, como seus irmãos, devemos entender essa condição e colocar esse equilíbrio das coisas e essa justiça dos deveres na mão do Pai que tudo rege. Aquele irmão que alcança os seus desejos e as suas metas, ou aquele que não o consegue, também precisa ser visto por nós como o nosso irmão. Às vezes, as reencarnações, as lições, os embates, eles são muito difíceis, e nós percebemos indivíduos que, apesar de estarem no seu melhor momento e possuírem tudo aquilo que precisam, eles perdem a oportunidade, abandonam a lição, tombam na lição e precisam ser entendidos como irmãos que talvez precisassem das nossas orações e daqueles que invariavelmente nós teremos que ajudar, porque todos chegaremos à meta juntos, ninguém vai ficar para trás, como o próprio Cristo havia prometido. Então todos nós precisamos trabalhar pelo bem comum, seja através da oração, seja através, muitas vezes, do nosso entendimento. Mesmo que aquilo não esteja na nossa alçada de responsabilidade, nós podemos auxiliar, não atrapalhando ou, invariavelmente, direcionando as nossas energias do bem para que as coisas se concretizem. Então, não importa a postura e a condição que o nosso irmão apresente para nós, nós estamos em convívio próximo e eles são os nossos irmãos também. Seja a mulher arrependida, seja o cobrador de impostos, seja o sacerdote mesquinho ou o soldado evadido, o mestre a todos amou como irmãos, sabendo que cada um se encontrava em um momento evolutivo diferente. E Jesus ama até hoje todos nós sem nenhum tipo de reprimenda, esperando pacientemente como faria um bom irmão. Então o Mestre Jesus, ele traz para nós uma ampliação do conceito de irmão. O Mestre Jesus traz para nós uma nova conceituação e uma nova abordagem acerca de Deus não ser um senhor de exércitos, mas sim ser um pai de uma grande família, aonde todos nós, os seus filhos, devemos nos ver e nos entender como irmãos. E o Mestre Jesus, apesar de tudo aquilo que aconteceu, apesar de tudo aquilo que ele vivenciou e sofreu, ele mantém a postura e ele também nos aponta que mesmo aqueles que estiveram próximos a ele, mesmo aqueles que o maltrataram e feriram o seu corpo, ele os considerava irmãos. Ele os tratou como irmãos. Ele, nas leituras que vemos das obras espirituais, acudiu a todos, orientou a todos. Todos aqueles que encontraram o Cristo receberam posteriormente a sua ajuda e conseguiram superar as suas limitações. E o Mestre Jesus continua esperando. 2000 anos depois, ele ainda espera que nós, seus irmãos, adotemos as suas lições e que também nós nos tornemos irmãos uns dos outros e adotemos o Mestre Jesus como nosso irmão mais velho. Compreendamos Deus na sua infinita sabedoria e na sua infinita justiça
como o Pai ao qual ele se referia. Então, esses apontamentos de Joana de Ângeles acerca desses conceitos, eles são muito oportunos. Nós sabemos o quanto nós, vivenciando as notícias e as redes sociais nos dias de hoje, percebemos irmãos nossos enredados em crimes, em demandas políticas, em descaminhos, em descalabros. Irmãos nossos que invariavelmente irão encontrar nos seus caminhos as dificuldades que eles estão criando para si próprios. Talvez numa dimensão e numa quantidade que somente Deus, na sua infinita misericórdia, saberá equacionar. Devemos perceber e devemos continuar vivenciando as coisas materiais do nosso planeta, percebendo que as pessoas com quem nós compartilhamos esse espaço e esse momento, invariavelmente são nossos irmãos. Esses indivíduos são criaturas divinas, abençoadas com potenciais e que, por motivos diversos, por motivos evolutivos, muitas vezes cometem crimes e se afastam, tanto de nós que somos seus irmãos, como daqueles que sofrem as penas ao qual esses indivíduos estão firmados e que num futuro próximo deverão restituir-lhes, seja a fé, seja os bens, seja a vida. Então, o aspecto de irmão, ele é muito maior, muito mais profundo quando observado pelo Espírito, e todos nós precisamos ampliar os nossos conceitos e precisamos, invariavelmente, aprender esses conceitos para que nós acertemos mais e consigamos conviver de forma mais harmônica, sem atrapalhar, sem vilipendiar as trajetórias daqueles que, na verdade, são os nossos irmãos em processo evolutivo. São apontamentos acerca da mentora espiritual que estão em consonância tanto com a doutrina espírita como com a doutrina do Mestre Jesus, ao qual nós, que somos estudiosos dessas lições, precisamos observar e colocar em uma perspectiva de aprendizado para nós mesmos. Elevemos o nosso pensamento, desejando as luzes divinas e as luzes da misericórdia do nosso Pai nas nossas vidas. Que esses entendimentos profundos trazidos pelo Mestre Jesus, que eles surtam em nós o efeito necessário. Que nós possamos entender estas realidades espirituais não como algo distante, mas sim como aquelas lições pertinentes para o momento evolutivo que possuímos e para as vivências materiais que estamos passando. Que todos nós possamos entender ao que se trata e ao que se refere. Que todos nós possamos perceber a responsabilidade que existe no simples fato de estar encarnado, compartilhando espaço, tempo e recursos com companheiros em processo evolutivo. Que saibamos adotar essas ideias e que saibamos aplicá-las em nós e aos nossos irmãos de jornada. Que o Mestre Jesus seja a luz do nosso horizonte e que Ele ilumine os nossos passos. Que assim seja.